Aqui destacamos a postura de José diante da realidade das adversidades e dificuldades que ele teve que enfrentar. Porém, José demonstrou que tinha uma visão de mundo muito diferente da dos seus. Não embasada nos fatos e nas adversidades ou nas dificuldades, mas em sua fé, em seu crer em Deus e nas promessas e no propósito que o Senhor delineou à sua vida e ao seu. Por isso nós vemos que, mesmo José vivendo dentro de um ambiente como ele viveu dentro de um sistema corrompido como era o de sua época, ele andou na contramão de seus irmãos. Enquanto seus irmãos deixavam-se levado ou influenciado pelos costumes, pelos conceitos, pelos preceitos e as concepções daquele tempo, José preferiu os padrões éticos do reino de Deus. E por José ser verdadeiro, não concordar com as ações de seus irmãos, por ele ser o preferido do seu pai e outras coisas mais, ele sofreu de sua própria família uma grande perseguição. Foi alvo de inveja, foi alvo de ciúme, de discórdia. Porém, José, ele se manteve firme nos propósitos e sonhos de Deus para a sua vida. Como vai dizer o nosso comentarista, por José ter sido justo, fiel ao seu chamado e aos preceitos de Deus, e por José não querer ser influenciado pelos costumes e ações e reações do mundo de sua época, é que ele sofreu tudo isso. José, sendo ainda bem novo, viu a sua história de vida virando-se do avesso, da noite para o dia. José saiu da condição de filho para a condição de escravo. E não sendo pouco isso, passou da condição de escravo à condição de réu condenado, por um pecado ou por uma ação que ele não cometera, mas simplesmente por ser vítima de ciúme e de falso testemunho. É isso nós vemos que se estendeu por 13 anos. Mas em todas essas dificuldades, nós vamos perceber, ele permaneceu firme nos pés do Senhor, confiante nas promessas e nos propósitos de Deus para a sua vida. Mas em todas essas dificuldades que José passou, ele se manteve firme nos pés do Senhor. Nós vemos que com José nós temos muito o que aprender na questão do ensinamento prático para as nossas vidas como discípulos de Cristo. Muitas das coisas em que José passou, nós também passamos. Nós vamos ver a história de José, ela não se resume somente nas invejas, violências, escravidão, esquecimento, mas também na benignidade de Deus, na exaltação de Deus na vida de José. José sendo honrado por Deus, se casando, adquirindo família, prosperando em tudo e dando testemunho da esperança. Meu querido, meu irmão, a grande mensagem aqui é que nós precisamos saber vivenciar nas diferentes realidades da nossa vida e permanecer firme. Nós precisamos saber viver diante das muitas situações que acontecem na nossa vida, como aconteceu na vida de José. Nós precisamos aprender a permanecer firme diante do Senhor, crendo e aguardando nos propósitos e promessas de Deus. Como José.
José se postou diante dessas diversas adversidades e dificuldades de sua vida, em sua época. Ele se posicionou de uma forma maravilhosa, de uma forma tremenda. Precisamos ter a mesma postura, vivenciarmos isto na prática, no nosso dia a dia, diante da realidade das diversas dificuldades, problemas, lutas que nos atinge, que nos afronta, que tenta tirar a gente da presença de Deus. Assim como José se postou de uma maneira firme, que agradou a Deus, assim eu e você temos que nos postar diante dessas realidades diversas e favoráveis, como José, firme nas promessas e nos propósitos de Deus.